Pedro escreve essa carta para levar esperança, mesmo, debaixo da grande perseguição, dos sofrimentos, das lutas que os irmãos em Cristo atravessaram. E é interessante que ele ressalta coisas importantes aqui até o capítulo 2. A primeira delas é que Pedro nos exorta a ter esperança em Cristo. É interessante que eu volto um pouquinho lá a Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo for apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a esperança de Pedro era na vida em Cristo, aqui e na eternidade. Ter uma vida voltada para o Senhor em meio às tribulações. Nosso país atravessa uma grande tribulação, a tribulação moral, a tribulação onde nós temos notado que as pessoas não têm preservado valores. E eu queria que você entendesse muito isso. Você precisa manter-se firme, mesmo diante dessa circunstância. Você não pode entrar na onda das pessoas e se desesperar. Nada foge do controle do nosso Deus santo e poderoso. Precisamos viver e ver pela fé. Os olhos dos cristãos, eles não estão olhando as coisas desse mundo, mas com certeza a visão deles, aberta pelo Espírito Santo, são nas coisas que não se veem. E pela fé, eles estão prontos para ter aquela herança que o Senhor preparou para aqueles que amam a sua vinda. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Seremos salvos pela graça, mediante a fé. Ele nos ensina e nos chama no versículo 3 do capítulo 1 a ser sóbrios. Sóbrio é uma pessoa que não é cambaleante. É uma pessoa que está bem centrada no Evangelho da Graça. É uma pessoa que tem firme convicção de que o Evangelho da Graça é a melhor decisão para que ele tome. Então nós temos visto muitas pessoas cambaleantes, mas não. Esperai inteiramente na graça. Meus irmãos, não tente fazer por você mesmo. Não tente arrumar as coisas por você mesmo. Espere na graça. Confie na graça. Viva pela graça. A graça é aquilo que nós ganhamos do Senhor, onde nós vamos demonstrar que nós vivemos pela graça, porque nós não temos reserva nenhuma, a não ser para Cristo. Nada é para esse mundo, mas tudo é para Cristo. Não fomos gerados sobre coisas incorruptíveis. É interessante que no versículo 18, a palavra diz: sabendo que não foi mediante as coisas incorruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Você entende a sua condição sem Cristo Jesus? Você entende a situação na qual você foi restaurado em Cristo Jesus? Um fútil procedimento. Por isso, não condene as pessoas que ainda não decidiram por Cristo, porque eu e você éramos um deles. Então nós temos que olhar com a viva esperança de que o Senhor vai transformar as pessoas, e Ele mostra para nós como nós devemos viver. Diz a palavra: sede santos, porque eu sou santo. Então nós vamos buscar agora quais os passos, segundo o início do capítulo 2, para que nós desenvolvamos a nossa salvação. Então nós não podemos agora conformar com a nossa vida do jeito que ela está, mas nós temos que crescer. Nós temos que entender que nós somos a casa espiritual, formadas em Cristo, gerada em Cristo. Então nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2, onde diz a palavra: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém? No nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos te louvar. Nós queremos declarar que Tu és o Deus da nossa salvação. Nós queremos declarar que esse culto, se não for dirigido pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nada poderá ocorrer, nada poderá ser acrescentado às nossas vidas, Senhor Deus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor Deus, e tem misericórdia de cada irmão que está aqui, Senhor Deus, para que todos possamos juntos, Senhor Deus, ter as nossas vidas edificadas e alicerçadas na palavra do Senhor. Senhor Deus, só a Tua palavra é vida eterna, só a Tua palavra pode tirar uma pessoa das trevas e colocar na luz, só a Tua palavra pode regenerar a vida de um perdido, Senhor Deus. Vem com Teu poder aqui e opera, Senhor Deus, livremente, da maneira que Tu queres, Senhor Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja louvado e para que as pessoas, Senhor Deus, tenham firme propósito e convicção, viver por Cristo, para Cristo e em Cristo. No nome do Senhor Jesus, eu oro e aguardo a Tua resposta. Amém e amém. Meus irmãos, quais os passos dessa nova vida em Cristo, segundo esse pequeno trecho da palavra do Senhor? As pessoas dizem que tem uma nova vida em Cristo, mas uma nova vida em Cristo, ela vai ser mostrada com coisas novas, com coisas diferentes daquilo que nós praticávamos. Se nós temos Cristo verdadeiramente no nosso coração, se nós fomos à cruz de Cristo pela fé e nos entregamos a Ele e morremos para nós e vivemos agora para Ele, a nossa vida precisa apresentar alguns traços. O primeiro traço que eu vejo aqui, a primeira ordem que eu vejo aqui é despojar. Despojar é abandonar a vida de pecados. Despojando, portanto, de toda maldade. Meus irmãos, a malícia é a propensão que a pessoa tem de praticar atos maus. E muitas vezes nós achamos que nós somos tão bacanas, não é? Nós olhamos para dentro de nós e nós achamos que nada há de errado conosco. Mas será que é assim que ocorre verdadeiramente? Ou será que o nosso coração continua lutando, né, para fazer o que é correto? Nós temos a tendência de fazer o que é mal, nós temos a tendência de buscar as coisas que não agradam ao Senhor, nós temos a tendência de pender para o lado que não é o lado das coisas de Deus. Então nós temos que despojar, nós temos que desvestir, nós temos que abandonar a malícia. A malícia, ela está entranhada no meio da igreja. Muitas vezes nós achamos que no meio de uma congregação isso não existe, mas isso existe. Isso existe. E nós temos que controlar o nosso eu, para que nós não sejamos levados às práticas maliciosas. Uma coisa mais que ele fala aqui, o engano ou dolo. Meus irmãos, como você tem lidado com isso? Você é uma pessoa que tem sido sincera, ou seja, sincera diante do Senhor e diante das pessoas com que você vive? Você tem praticado engano? Você tem uma aptidão para engano? Você tem uma caída para engano? A palavra do Senhor em Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós temos que matar o nosso eu todos os dias. Hoje nós estudávamos a terceira lição do Salmo 51. E quais são, então, as práticas daquele que se arrependeu? É ter um novo coração. Um coração arrancado pelo Senhor, um coração de pedra arrancado pelo Senhor, jogado aquilo fora e colocado um coração de carne. Um coração agora que não ama a malícia, que não ama o engano. Um coração agora que ele quer as coisas do Senhor e ele não há nele fingimento. A palavra do Senhor traz a palavra hipocrisia. Hipocrisia é fingir, é viver numa situação que não é aquilo que você realmente está demonstrando. Você tem no seu coração outros desejos, outros pensamentos, e você está passando pelo fingimento. Nós temos que ter uma vida sem fingimento. Nós temos que ter uma vida sem religiosidade. As pessoas aqui,
elas viviam muito pela religiosidade. Os fariseus eram aqueles homens que diziam para as pessoas praticarem certas coisas que eles mesmos não praticavam. Eles cobravam das pessoas muitas coisas que eles mesmos não viviam. E isso faz com que nós sejamos hipócritas, religiosos, fingidos. E a palavra traz mais um adjetivo: falsidade. Meus irmãos, o crente ele é autêntico, o crente é legítimo, o crente é fiel, o crente é como um documento autenticado. A vida dele não pode estar entranhada na falsidade. Nós temos que despojar dessas coisas. E a palavra do Senhor termina aqui dizendo das motivações erradas, as intenções erradas. Qual vai ser a sua resposta? Você tem se despojado das obras da carne? Você tem deixado de lado tudo aquilo que agride ao Senhor? Quando a palavra diz despojar, é para deixar, é para aniquilar da sua vida. Eu sei que isso é difícil, mas nós temos que buscar isso em oração. Nós temos que estar atento às coisas de Deus, para que o nosso coração seja mudado e transformado segundo aquilo que o Senhor espera. A palavra do Senhor fala de inveja. Inveja é o pecado e não uma característica de uma pessoa. Ela quer ter as coisas que é do outro. Ela deseja ter as coisas que não são para ela. A inveja é algo que realmente derruba um cristão. Se a pessoa não estiver alicerçada na palavra, ela vai desejar aquilo que ela não tem, mas que os outros têm. Isso vai fazer com que ela pereça. Ela pereça. O que diz a palavra? Isto só mostra que ainda estamos sendo controlados pelos nossos próprios desejos. Quando a nossa vida, quando você vê uma pessoa possuindo alguma coisa que você não pode, e o seu coração quer tomar aquilo para si, você está vivendo de acordo com o que você não deve viver. Meus irmãos, o que fazer então? Último aspecto: murmurações. Meus irmãos, sabe quando você murmura, o que você está dizendo? Deus, o que o Senhor me deu é muito pouco, eu quero mais. Eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. As pessoas dizem que nasceram de novo, mas continuam murmuradoras como o povo de Israel. O povo de Israel, por murmurar, por se rebelar contra o Senhor, levou um castigo de 40 anos. Eles tiveram que rodear aquele deserto por 40 anos, porque murmuraram contra o Senhor. O Senhor deu tudo para eles, deu todas as condições para que eles caminhassem ali em segurança, mas eles murmuravam. 2, 3 dias depois de receber as bênçãos do Senhor, eles estavam murmurando. Descontentamento com o Senhor. Quem é você, meu irmão? Você é um servo? Ou você está cheio dessas características? Então eu devo despojar. A segunda coisa que eu devo fazer: desejar ardentemente o quê? A palavra do Senhor. Meus irmãos, o crescimento, ele é marcado por um desejo pela palavra. Se você diz que você está num ótimo tempo espiritual, eu sei que você está lendo e devorando a palavra do Senhor. Se você diz que tem crescido espiritualmente, eu sei que você tem um desejo como de uma criança tem pelo leite. Uma criança, a cada 2, 3 horas, ela chora, ela abre os seus pulmões e ela chama a atenção da sua mãe porque ela quer ingerir aquele leite. Mas nós que somos crentes, nós desejamos ardentemente, nós temos necessidade ardente da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquela que muda a situação. A palavra do Senhor é aquela que enche o nosso coração. A palavra do Senhor é aquela que nos traz a liberdade. Meus irmãos, quando nós estamos sem a palavra, nós estamos presos, algemados às coisas que não são de Deus. Quando nós desejamos a palavra, como Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi, e isso me foi um gozo para o coração. Você tem esse prazer na palavra do Senhor? Você tem buscado ardentemente a palavra do Senhor? Deus é a sua fonte de vida? Meus irmãos, se Deus é a sua fonte de vida, você não consegue ficar sem a palavra. Se você estiver na fila de um banco ou num consultório médico e atrasar o atendimento em qualquer um dos dois, você vai lá na palavra de Deus, naquela Bíblia que você tem lá, e vai buscar a palavra do Senhor, e vai conversar das coisas de Deus, e vai se deliciar e se deleitar nas coisas de Deus, porque você ama as coisas de Deus. Por outro lado, você odeia o quê? O pecado. Você não consegue pecar. E quando você peca, você se arrepende de uma maneira tão forte que no seu coração há
pranto, há dor pelo pecado. Quando você peca e quando eu peco, nós devemos então nos dobrar diante do Senhor. Aquilo não pode ser um desejo do nosso coração, porque nós amamos as coisas de Deus, porque Deus é a nossa fonte de vida. E nós voltamos à palavra do Senhor, como Davi fez: Senhor, eu pequei, eu transgredi, eu cometi iniquidade, eu nasci no pecado e no pecado me concebeu minha mãe. Lava-me com hisopo, tira de mim, Senhor Deus, tira de mim esse coração duro e coloca em mim um espírito inabalável, Senhor Deus. Coloca na minha vida um desejo da tua palavra, um desejo pela santidade. Restaura em mim a alegria da tua salvação, para que eu possa falar das coisas de Deus aos transgressores, para que eles se convertam a ti. Essa é a palavra de Deus no Salmo 51. O Senhor não se agrada em sacrifícios, o Senhor se agrada num coração contrito, num coração quebrantado. Ele não despreza um coração que, quando peca, se dobra diante dele e chora pelo seu pecado. Meu irmão, a nossa nação precisa de homens chorando pelo pecado. Eu não sei por que crente está sorrindo tanto. Nós deveríamos estar orando e chorando pelos pecados dessa nação. Um roubo generalizado, nós não sabemos mais quem eleger, porque todos estão envolvidos. Nós estamos vivendo o pior tempo da moralidade no nosso país. Nós deveríamos estar muito mais em oração. Nós não deveríamos estar nos parquinhos, nas diversões, porque nós, como intercessores, como aqueles que vão se colocar na brecha, nós devemos estar prostrados e pedir perdão. Pedir perdão pela nossa nação, pelos pecados cometidos. Meus irmãos, o país do carnaval está colhendo os frutos do carnaval. O país da promiscuidade está colhendo os frutos da promiscuidade. O país que inverteu valores, que trocou o que era bom pelo que é maligno, está colhendo, é uma colheita que nós estamos tendo. Isso tudo foi semeado durante anos, porque nós não aceitamos mais que a palavra seja lida dentro de uma escola, que nós não aceitamos mais que uma oração seja feita dentro de uma escola, e nós, crentes, temos vergonha se assim pedirem. Muitos de nós, quando somos convidados para fazer uma oração, nós não temos mais a palavra, porque nós estamos cheios da televisão, nós estamos cheios das revistas Caras e Contigos, nós estamos cheios daqueles filmes mundanos, terríveis, que agridem a palavra do Senhor. Então, quando a pessoa fala: vem aqui, irmão, olha para mim, o irmão até pula a janela, porque ele não tem nada para falar de Deus, porque ele está cheio das coisas do mundo. Eu quero chamar você no nome de Jesus. Deus tem que ser a fonte da sua vida. Se alimente dEle, deseje as coisas dEle, viva para Ele. Não fique longe da sua Bíblia. Leve a sua Bíblia nos locais de trabalho. Se você tiver uma folga, se lhe for permitido fazer a folga, abra a sua Bíblia, deseje a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, medite dia e noite na palavra do Senhor. Saia do conselho do ímpio, não se assente na roda dos escarnecedores. Não deixe que o mundo te leve. Não deixe. Meus irmãos, se você é crente, você tem tudo que o mundo precisa, é Cristo Jesus. Se você tem a salvação, você tem o que as pessoas estão buscando, serem preenchidas pelo poder do Espírito Santo. Nada desse mundo vai preencher o coração. Nada desse mundo. Aquele homem lá, dono do frigorífico, ele fez uma folia aqui nessa nação. Ele já deixou tudo programado e agora ele está morando, se não me engano, nos Estados Unidos, com 56 frigoríficos, 70 mil funcionários lá. Se não me engano, se não me falha a memória. Mas eu digo, se ele não se converter ao Senhor, ele será lançado ao inferno. E um minuto que ele estiver no inferno, ele vai esquecer todo o glamour que ele vive nessa terra, o que ele viveu nessa terra. Um minuto que ele passar dentro do inferno, se ele não se converter, eu estou deixando bem claro que ele pode se converter, mas se ele não se converter, aquele dinheiro não vai adiantar em nada. E qual a diferença que você faz? Deus é a sua fonte de vida. Você o deseja quanto? Você deseja Deus de uma maneira que você faz tudo para ter um momento a sós com Ele. Você deseja Deus ao ponto de que você, de vez em quando, chega a visita na sua casa e fala: olha, agora eu tenho um tempo marcado com meu Deus, eu preciso me recolher para o meu quarto. Fiquem à vontade, porque eu não posso adiar esse momento. Será que nós somos assim? Ou será que nós deixamos a vida nos levar e dizemos que somos transformados pelo poder do Espírito Santo, mas nós não somos? Você deseja ardentemente as coisas dos céus?
Você odeia o pecado? Você odeia as práticas que Deus odeia? Você abandonou as práticas que a Bíblia diz para você abandonar? É uma característica de quem deseja ardentemente a palavra do Senhor. Abandone o pecado, meu irmão. Tome decisão hoje. Abandone o pecado. Confesse ao Senhor que você tem pecado contra Ele. E não saia daqui sem uma decisão de abandonar o pecado. Todo aquele pecado que você tem no seu coração. E você ama. E você tem prazer nele. Abandone-o. Abandone-o e passe a desejar Deus. Desejar por quê? Porque quando nós desejamos há crescimento espiritual, porque quando nós desejamos a busca intensa, resulta em nós sabermos e conhecermos que o Senhor é bom. Se é que já tendes a experiência, versículo 3, de que o Senhor é bom. Ah, meus irmãos, o amor de Cristo tem que te constranger. O amor de Cristo tem que te levar. Ele tem que te obrigar a viver para Ele. O amor de Cristo não é envergonhar, quando diz ali em Coríntios, se não me engano, capítulo 2 Coríntios 5,14. Não é deixar você envergonhado, mas é te levar de uma maneira que você não consegue resistir. Ele te obriga, ele te pressiona a viver para Cristo, a viver para o amor de Cristo. O amor de Cristo tem te constrangido a viver para o louvor da glória dEle. Quando eu desejo, isso acontece comigo. O amor de Cristo nos leva a não vivermos mais para o pecado. Eu amo a Cristo, como eu posso continuar a entrar em certos lugares que eu entrava? Eu amo a Cristo, como eu posso falar coisas que eu falava? Eu amo a Cristo, como eu posso praticar coisas que eu tenho praticado? Eu amo a Cristo, como eu posso fazer as coisas para uma pessoa, como eu tenho feito? Se eu amo a Cristo, e se isso é uma verdade na minha vida, eu não vivo mais para o pecado não me domina. O pecado na minha vida é acidente, não é prática constante de vida. Se eu vivo para Cristo, o amor de Cristo me constrange, me pressiona a mudança. Meus irmãos, você não pode ser reconhecido. Quando você se converte a Cristo Jesus, você se torna irreconhecível para o mundo. E o mundo vai te odiar. E o mundo vai te perseguir. E o mundo não vai gostar de você. O amor de Cristo nos constrange a amar ao próximo. Meus irmãos, quando eu amo ao próximo, eu faço para o próximo aquilo que eu quero que façam para mim. Eu não faço nada para prejudicá-lo. O amor de Cristo me constrange a olhar para as pessoas. Ah, meu irmão, você tem olhado para as pessoas de outra maneira. Quando você vai ter um relacionamento, talvez de trabalho, de estudo, de alguma outra coisa, o amor de Cristo te constrange a amar essa pessoa. Meus irmãos, às vezes eu vejo publicações no Facebook de crente com ódio. Meus irmãos, com tudo que está acontecendo no nosso país, com todo esse descaso que nós estamos vivendo, você não foi chamado para odiar os governantes, você foi chamado para interceder por eles. Você não foi chamado para fazer anedotas dos governantes, você foi chamado para abençoar os governantes. Quem pode mudar a situação da nossa nação é Cristo. Ele pode transformar os corações. E se os nossos governantes tiverem os corações moldados no Senhor, as práticas serão diferentes, as atitudes serão diferentes. E quando você coloca lá no Facebook uma crítica destrutiva contra alguém, quando você coloca lá no Facebook uma anedota que você desfaz das pessoas, você mostra que o amor de Cristo não está na sua vida e não tem te constrangido a fazer o que a palavra diz para fazer. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas há um segundo, tão importante quanto o primeiro, que é amar ao próximo. Como? A mim mesmo. Você tem vivido assim? Ah, meus irmãos, eu tenho chorado pela essa nação. Eu sinto as mesmas coisas que você quando eu fico sabendo de um novo escândalo. Tem dia que o meu coração se aperta tanto que eu tenho que falar: Deus, me ajuda a conseguir orar. Porque eu vejo pessoas morrerem sem recursos. Eu vejo um desequilíbrio total na nossa sociedade, pessoas com muito e pessoas com nada. Isso me machuca também, como machuca você. Mas nós vamos nos rebaixar?
Nós vamos deixar de fazer o que Deus falou para nós fazermos e nós vamos entrar nessa onda? Ou nós vamos dobrar os nossos joelhos e fazer a diferença que o povo de Deus deveria fazer, mas não faz? Porque o problema não está nos maus governantes, está num país que trocou a glória do Senhor pelos carnavais, pelos jogadores de futebol, pela televisão. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá um consolo. E ela diz: vocês que dizem que são crentes, se vocês orarem, me buscarem, se vocês pedirem perdão, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o problema, Deus não está esperando o governante ficar crente. Deus não está esperando o corrupto ficar bonzinho. Deus está esperando o crente ser crente. Eu e você, nós precisamos ser crente. A diferença está em nós. A diferença não está no ímpio. Muitas vezes eu falo, é por causa do ímpio. Não, é por causa do crente que não é crente. É por causa do crente que não tem vivido como crente. É por causa do crente que não tem sido constrangido pelo amor de Cristo, a ponto de amar o próximo, que tem sido uma prática comum na igreja, a falta de amor. O amor de Cristo nos constrange a pregar o evangelho da graça. O amor de Cristo nos constrange a falar de Jesus através da minha vida para as pessoas que estão comigo. O evangelho de Cristo, ele me constrange. Abrir no meu Facebook e colocar versículos bíblicos. O amor de Cristo me constrange a chegar no meu trabalho e mesmo que haja uma situação que me prejudica, eu abrir mão dos meus direitos para que o nome do Senhor seja glorificado em mim e através de mim. A palavra do Senhor nos leva a isso. Meu irmão, até quando nós vamos brincar que somos crentes? Até quando nós vamos dizer que somos crentes? O que nós temos oferecido, o que o amor de Cristo tem nos constrangido a oferecer ao próprio Cristo? Nós já não devemos ter vida, porque a nossa vida pertence a Ele. Então eu já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim, diz Paulo, em Gálatas 2:20. Ah, mas se não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, os meus passos são os passos de Cristo. E as pessoas vão olhar para mim e vão falar, ali vai. Como aquela mulher que chega para o marido e fala, ali vai um homem de Deus. Você tem sido esse homem de Deus? Você tem sido essa mulher de Deus? As pessoas, quando olham para você, sentem-se inspiradas a amar a Cristo. As pessoas, quando veem o seu procedimento, porque você hoje é focado. Você é focado pelo mundo, porque você tem pregado que você nasceu de novo, que você é nova criatura, e que Jesus é o rei da sua vida, e que Ele vive em você. Então você é focado por muitas pessoas que talvez você nem conheça, mas elas estão de olhos em você. E a igreja tem errado nisso, até porque a maioria que nós temos visto reunidos não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a igreja verdadeira e invisível, aquela igreja que está lavada pelo sangue do Cordeiro, que nós não sabemos quantos são e quais são. Elas sim, mantêm-se fiéis, mas eles têm olhado para as pessoas que dizem ser cristãs e na verdade não são, e nós temos causado algo terrível no coração dessas pessoas, porque elas têm determinado no seu coração não servir a Cristo. Não servir a Cristo porque é o testemunho das pessoas que se dizem cristãs não está compatível com a palavra. Você tem sido constrangido? A palavra do Senhor diz que se você provou que o Senhor é bom, se você realmente nasceu de novo, se você já teve uma experiência real com Cristo, você deve amar a Cristo sobre todas as coisas. E alguma coisa mais que a palavra diz, versículo 4, chegando-vos para Ele, chegar-se a Cristo, aquele que é rejeitado pelos homens, mas que é a pedra angular, proposta por Deus. Você tem se achegado a Ele? Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras que vivem, olha, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Achegue-se a Cristo. Cristo foi rejeitado pelos homens. As pessoas não o conheceram.
As pessoas não quiseram Cristo e hoje ainda está nessa mesma visão. Se você diz para uma pessoa, abandona o pecado, ela fala, capaz, eu vou viver minha vida, rapaz, você está por fora. Não é assim que você recebe quando você prega o Evangelho? Mas continue firme, se achegue mais ao Senhor. Somos nele pedras que vivem. Nós existimos em Cristo, nós vivemos em Cristo e nós vivemos para Cristo. Nós somos o sacerdócio santo, então nós oferecemos os nossos sacrifícios agradáveis ao Senhor, a nossa vida. Versículo 7, eis que põe em Sião uma pedra, pois está na Escritura, 5, final, fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A sua vida é uma oferta aceitável e agradável ao Senhor? A sua vida, quando você a vive intensamente, ela chega ao trono de glória como um aroma suave? A sua vida é uma vida que é conformada com o Evangelho da graça? A sua vida é uma vida que realmente agrada ao Senhor? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Meus irmãos, Deus não quer saber se você bate palma na hora do louvor, se você pula. Deus não quer saber esse tipo de ritual externo. Ele quer saber por que você bate palma, por que você pula, que tipo de vida você tem, que tipo de vida te leva a isso. A sua vida tem que ser um sacrifício vivo, aceitável e agradável ao Senhor. Meu irmão, não adianta eu dizer que eu sou aceitável ao Senhor, se a minha vida está contrária à palavra de Deus. Isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Tudo que você pratica agrada ao Senhor? Tudo que você pratica agrada ao Senhor? Está de acordo com a palavra de Deus? Ah, meus irmãos, sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Você precisa ministrar para o Senhor as coisas que o agradam. A sua vida precisa refletir o caráter de Cristo. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi precioso para com Deus. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Essa pedra angular, versículo 7 agora, ela tem poder para quê? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Se você for desobediente à palavra, se você continuar insistindo e persistindo no pecado e amando o pecado, você vai ser rejeitado. E essa pedra, ela vai fazer com que você tropece. E a palavra de Deus diz que essa pedra que salva é a mesma que esmaga. Jesus veio para salvar. Mas Jesus veio com o Evangelho para condenar os que não creem. Às vezes a gente brinca com o Evangelho, né? A gente brinca, sou evangélico, e continuo numa vida tremendamente desagradável a Deus. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando o meu Jesus. Eu estou dizendo para ele que não me interessa o Evangelho da graça. Eu quero continuar na promiscuidade, eu quero continuar no pecado, eu quero continuar na libertinagem, eu quero ter uma vida que agrade o meu coração e não o coração de Deus. Mas há uma proposta: se você amar a Cristo, você jamais será envergonhado.
Mas se você não amar a Cristo, a pedra angular, você será esmagado. Cristo condena e Cristo salva. Qual a sua decisão em Cristo? Meu irmão, mas eu tenho 30 anos de igreja, não tem problema, meu irmão. Se você não nasceu de novo, isso não funciona. Nem as suas obras de bondade são aceitas diante do Senhor. Até as nossas obras. Precisamos estar em Cristo para que elas sejam aceitas diante do Senhor. Ah, mas a mente humana não compreende isso. Então não compreenda, apenas creia pela fé. Creia. 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 Perdição para os que rejeitam. Liberdade para os que creem. Agora, para que nós fomos eleitos e feitos sacerdócio santo? Vamos ao 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o véu rasgou, meu irmão, nós não precisamos mais do sacerdote para oferecer sacrifício. Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Sacrifício perfeito. A palavra do Senhor em Hebreus diz que sangue de touros e bodes não podem obter o perdão de pecados. Mas Jesus veio, Ele morreu a nossa morte. Ele foi até o fim na sua proposta, Ele se entregou. E quando Ele expirou, o véu do templo se partiu. E nós temos agora acesso ao Pai. Sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu irmão, entenda o que você era e onde você estava. Você estava em trevas, eu estava em trevas. Ele te chamou das trevas e te colocou na luz para que você proclame. Para que você proclame as virtudes de Cristo Jesus. Para de falar sobre você. Às vezes eu recebo reclamações, líder de célula que chega na célula, fica falando dele, contando dele. Para de falar de você, leia a Bíblia e fale da Bíblia. Para de falar de você, leia a Bíblia e fale de Jesus. Ele é a referência para nós. Pare de dar testemunhos seus. Fale de Jesus. Pare de dizer que você é mais santo, que você é mais crente. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Leia a Bíblia e fale de Jesus. Ah, meu irmão. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para declarar que Jesus Cristo é santo, perfeito. Nós fomos chamados para viver por Ele. Fale das virtudes de Jesus. Fale quem é Jesus. Fale por que Ele veio à terra. Fale que a condição do homem sem Jesus é de depravação. Fale que sem Jesus ninguém tem acesso ao Pai. Fale que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fala que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que Ele então pegou as chaves da morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Graças a Deus, por isso sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Você está muito abundante no seu trabalho? Você está muito abundante nas coisas desse mundo? A palavra nunca falou isso. Ela falou para você ser abundante na obra do Senhor. O trabalho não pode estar em primeiro lugar na sua vida e nem na minha. As coisas desse mundo não podem ter o primeiro espaço no meu coração. Meus irmãos, o que acontece com a igreja? A igreja não tem proclamado as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Talvez porque não tenha chamado essa pessoa das trevas para a luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É Deus não te dando aquilo que você merece. O que nós merecemos? A morte. O que nós merecemos? A condenação. Mas a misericórdia do Senhor, ela fez com que, mesmo merecedores da morte, mesmo merecedores de passar a eternidade no inferno, Ele derramasse graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. E nós nos seremos os cidadãos dos céus. E nós seremos nessa terra como forasteiros, em uma terra que não é nossa. Ah, meu irmão, essa é a essência do Evangelho. Você estava perdido, eu estava perdido, mas Jesus foi à cruz. E nele
nós somos salvos. Só nele. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida, senão em Cristo Jesus. Ah, mas eu não sinto nada. Então comece a orar. Senhor, eu não sinto nada quando eles dizem do Evangelho. Que teu Espírito Santo possa abrir meu entendimento. Se o Espírito Santo abrir seu entendimento, você vai enxergar quem Jesus é. E você pode declarar que Ele é o Senhor da sua vida, pelo Espírito Santo. Ah, meu irmão, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Mais um atentado hoje numa cidade da Inglaterra, não é? Ontem, né? Mais um atentado. Nós estamos vivendo tempos em que há guerras, rumores de guerra. A natureza está descontrolada. Por quê? Porque é o tempo do fim. E talvez você esteja levando isso na brincadeira e dizendo, não, amanhã eu vou me acertar com Deus, eu vou continuar por enquanto nessa vidinha medíocre, cheia de pecado, eu vou amar o pecado mais um pouquinho, porque lá na frente eu vou fazer uma opção por Jesus. Não! Não é assim. Olhe para a cruz. Hoje, olhe para a cruz. Implore para que Deus te revele quem é Cristo. A importância de você se arrepender e crer no nome do Senhor Jesus. Olhe para a cruz. Que Deus te abençoe. Porque Ele nos chamou das trevas para a luz. Os cristãos não devem viver de acordo com os desejos mundanos que tinham antes de ser cristãos. Nós não podemos viver assim. Nós não devemos viver assim. Como filhos da obediência, capítulo 1, versículo 14. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Sabe o que é amoldar? É tomar a forma. Eu não posso ter saudade do meu passado. O meu passado é um passado de amor ao pecado. Eu não posso ter saudade. Eu não posso viajar no meu passado. O meu passado me levava ao inferno. A misericórdia do Senhor foi e me alcançou. Não fui eu que busquei a Deus, Ele me buscou. A religião é o homem buscando a Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. Meu irmão, e se não for pelo Evangelho, pela religião, não vai acontecer nada. Então implore pelo Espírito Santo na sua vida, implore pelo favor de Deus na sua vida. Deus me tirou do meio da lama do pecado, lá do tremedal de lama, e me colocou sobre uma rocha. E eu não tenho saudade do meu passado, porque o meu passado era de condenação. Mas hoje, Cristo, por sua imensa misericórdia, por seu favor, me transformou num homem salvo. Nada eu fiz, tudo Ele fez. Ele fez uma aliança na cruz, e Jesus cumpriu cabalmente essa aliança na cruz do Calvário. E essa cruz me atraiu. E essa cruz atraiu todos vocês que foram salvos. E vocês se renderam a Cristo Jesus. Evangelho. O que não é pregado nas igrejas é o Evangelho. Salvação para o perdido. Que Deus te abençoe e que você possa viver como um cristão e você possa sair daqui com essa pergunta no seu coração: você tem vivido para Cristo? Você tem vivido para Cristo? Meus irmãos, nós vamos passar um tempo especial do nosso culto. O primeiro domingo de cada mês é o mês que nós celebramos a ceia do Senhor. Eu quero dar algumas explicações aqui antes da gente passar por esse momento. Primeiro, se você ainda não se decidiu publicamente por Cristo Jesus, eu te dou um conselho: não participe da ceia do Senhor. Se você está vivendo um momento de afastamento das coisas de Deus, eu te dou um conselho: não participe das coisas da ceia do Senhor. Mas se você está realmente vivendo para o Senhor, celebre Cristo Jesus. Não há nenhum poder naqueles elementos que estão sobre aquela mesa, não há nenhum poder. É só uma lembrança, trazer à memória o que Jesus fez na cruz. Mas há uma celebração nos corações que se renderam a Cristo Jesus. É uma ordem do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor. Então nós vamos fazer isso. E nós vamos glorificar o nome do Senhor através desse momento. A ceia do Senhor, todos os que estão vivendo para Cristo,
que professaram a sua fé em Cristo Jesus estão convidados. Nós vamos chamar aqui os nossos pastores, os nossos conselheiros, minha esposa, para colocar-se ali à frente, para que nós então participemos desse momento da ceia do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo número 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem, os que morreram. Você que já analisou, já se examinou, e você vai participar da ceia, convido você a ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Convidar a pastora aqui para consagrar a ceia do Senhor, para que nós possamos viver um momento especial. Senhor, nós te louvamos por estar aqui na sua presença. Recebemos mesmo, Senhor Deus, o perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. E agora, Senhor, diante dos elementos da ceia do Senhor, do pão, do cálice, nós queremos apresentar diante do Senhor e consagrar ao Senhor em nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Mais do que seu próprio filho.
Sim, foi um sacrifício de dor, um sacrifício de humilhação. Mas o pior de tudo, o que mais custou para Jesus, foi os nossos pecados sobre Ele. Ele foi moído, Ele foi traspassado, mas pior que isso, o meu pecado e o seu pecado estava sobre Ele. E Deus então vira o rosto e derrama sua ira sobre Cristo Jesus, para que eu e você nos tornássemos livres, sem culpa, mesmo sendo pecadores, o justo que morre por pecadores. Na noite em que Jesus foi traído, diz a palavra que ele pegou o pão, partiu, deu graças, distribuiu e comeram do pão. E ele diz: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Vamos comer o pão? O sangue do Cordeiro perfeito foi vertido na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem cancelados. E quando Jesus verte então o seu sangue naquela cruz sozinho, e quando ele completa esse sacrifício de cruz, ele cravou naquela cruz o meu e o seu escrito de dívida. Nós somos livres, livres porque Jesus se agarrou àquela cruz, obedeceu fielmente tudo aquilo que o Pai ordenou, para que eu e você nascêssemos de novo. Diz a palavra que depois de haver encerrado, Jesus pegou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado em favor não de todos, mas de muitos. Os muitos que creram no poder e no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos então tomar o cálice. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tornou filhos através de Jesus, Pai. Obrigada por essa salvação, Pai, por essa preciosidade das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, para levar, ó Deus, essa palavra que nos salvou em Jesus, para levar aqueles que o Senhor colocaram ao nosso lado nessa semana, Senhor. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.
verdade, que pode nos transportar, Senhor Deus, para a luz, que pode nos arrancar das trevas, Senhor Deus. A tua palavra é vida eterna, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, quando entra no coração de um homem, Senhor Deus, esse homem se torna irreconhecível pelo mundo, Senhor Deus. Porque agora o Senhor passa a habitar, Senhor Deus. O Senhor passa a habitar no coração desse homem, dessa mulher, Senhor Deus. E essa vida é transformada, Senhor Deus. E essas pessoas começam a ter as mesmas características de Cristo Jesus. Por isso elas são chamadas de cristãos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos viver para o louvor da tua glória, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor, nos perdoa, Senhor Deus. Lava essa igreja de todo pecado, Senhor Deus. Coloque essa igreja, Senhor Deus, como discípulos, Senhor Deus, de Cristo Jesus, que vão viver para o louvor da tua glória, Senhor Deus. Quando nós saímos por aquelas portas, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, seja um sacrifício sempre aceitável ao Deus poderoso e maravilhoso. Ah, Senhor Deus, que as pessoas vejam em nós, Senhor Deus, a necessidade, Senhor Deus, para buscarem a Cristo. Que as pessoas vejam em nós, Senhor Deus, um novo tempo, um novo coração, uma nova forma de vida, Senhor Deus, que é totalmente, Senhor Deus, diferente do mundo, dessas coisas que nós temos visto, mas que ela é moldada pelo caráter de Cristo. Ah, Senhor Deus, cada família aqui é representada, Senhor Deus. Esses irmãos têm passado por lutas, Senhor Deus, têm passado por enfermidades, Senhor Deus, têm passado por problemas de relacionamento, Senhor Deus, têm passado por problemas com filhos, muitos deles se afastaram da fé, Senhor Deus, têm passado por problemas financeiros difíceis, Senhor Deus, momentos de incerteza, Senhor Deus. Nós sabemos que nada pode do teu controle, Senhor Deus. Basta que nós busquemos em primeiro lugar no teu reino e a tua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, Senhor Deus. Então nós queremos viver pela fé em Cristo Jesus. Nos ensina, no nome de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, que o amor de Deus Pai, que a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre cada vida aqui. Que cada vida que agora sinta, Senhor Deus, o que nunca sentiu antes, o consolo do céu, a paz que excede o entendimento humano. Eu abençoo a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana. A paz do Senhor.